Se ter um carro é quase como ter um filho, pelo menos pelo trabalho que dá manter as despesas para torná-lo melhor, a revisão periódica pode ser comparada com as idas ao médico. São importantes para diagnósticos presentes e futuros na intenção de evitar problemas e dor de cabeça. Fazer uma revisão no veículo a cada 10 ou 15 mil quilômetros, conforme o recomendado pelas montadoras, pode garantir muito mais do que apenas uma consciência limpa. É uma das formas mais precisas de se evitar desastres no trânsito, principalmente nas estradas. Vejam as orientações do engenheiro Mário Guglielmi, diretor técnico da San Marino Veículos, em entrevista que concedeu Alexandre Appel. Estamos com o engenheiro Mário Guglielmi, diretor técnico da San Marino Veículos, revenda Fiat, uma das mais conceituadas do Brasil, para nos dar algumas dicas para o nosso consumidor, telespectador. Afinal, o automóvel, o brasileiro é apaixonado por automóvel. Nós temos uma frota de automóveis imensa, engarrafando as cidades todas, e o governo mantendo o IPI reduzido até o final do ano, pelo menos, na expectativa que haja uma recuperação do mercado que vem tendo um declínio nas vendas. Mas o nosso assunto não é venda de veículo, é manutenção. Muita gente, engenheiro Mário, segue rigorosamente a orientação da revenda do fabricante e faz as revisões gratuitas no seu veículo. 10, 20, 30, 15, 30, 45. Depois dessas revisões gratuitas, ele não faz mais, ele não frequenta mais a concessionária. Ele passa a andar com o veículo até que ele apresente um defeito, então leva numa oficina de sua confiança. É importante se continuar fazendo as revisões periódicas orientadas pelo fabricante depois do período da garantia, engenheiro Mário? Olha, vamos tentar nos situar claramente do porquê que existe a revisão periódica, né? É óbvio que, como na saúde, a manutenção preventiva é sempre a melhor opção, seja por conforto e principalmente por segurança. As revisões realizadas em concessionárias, apesar da gente ter excelentes profissionais fora das concessionárias, as revisões realizadas na concessionária se revestem de algumas características importantes. Uma delas, e não necessariamente a principal, é que a pessoa que faz uma revisão na concessionária tem uma garantia daqueles itens realizados de pelo menos um ano em todo o território nacional, em qualquer concessionária da marca. Então esse é um fator muito importante, principalmente para quem viaja. Ou seja, eu faço a garantia, eu faço a revisão de 20 mil quilômetros, mesmo que o meu carro esteja fora da garantia, eu tenho mantida uma série de garantias com relação àqueles serviços realizados em qualquer ponto do território nacional. E quanto maior a marca, maior o número de concessionárias e maior os pontos de atendimento, no caso eventual remoto de surgir algum problema. Então, este é um aspecto importante a ser levado em conta para se realizar as revisões na concessionária. Segundo aspecto é que, diferentemente do que a gente imagina, a revisão na concessionária é extremamente barata. Eu vou fazer um paralelo com o que a gente gasta num carro com combustível. O combustível representa, em média, de 30 a 35 centavos por quilômetro rodado. Ou seja, eu saio de casa ando 3 quilômetros e eu gastei R$1 em combustível. Uma revisão periódica que te dá conforto, segurança, tranquilidade, valor de revenda para o teu veículo, ela custa de 3 a 4 centavos por quilômetro rodado. Ou seja, 10% do que a gente gasta com combustível. Então esses dois argumentos eu acho que já são bastante importantes para que na hora de fazer uma revisão a gente opte por fazer essa revisão numa concessionária. O engenheiro me falava das atualizações. Hoje, o que coordena todo esse processo de dirigibilidade, de mecânica, enfim, num automóvel, são softwares, que são regularmente atualizados pelo fabricante junto às concessionárias. Explica um pouco melhor para o nosso telespectador isso, engenheiro Mário. Não só o software, a gente tem que levar em conta que os fabricantes têm uma base de dados enorme em cima daqueles carros que eles fabricaram. E mais do que isso, eles recebem informações dos seus fornecedores de componentes, porque o fabricante nada mais é que um montador, ele põe as peças juntas para formar o carro. Então eles recebem informações desses carros prontos, por essa base de dados enorme que eles têm, e também dos fabricantes de cada um dos componentes a respeito do comportamento da vida desses produtos. Então uma tampa de um reservatório, o fabricante lá pode alertar a montadora: olha, essa tampa aqui nós detectamos que ela pode dar um problema.
Essa informação cai diretamente no nosso banco de dados. A gente recebe diariamente informações desse tipo, diariamente. E quando a gente leva o carro até a concessionária, apesar disso necessariamente não se traduzir num recall, a concessionária tem essas informações disponíveis e pode atuar no seu carro para que aquele inconveniente que foi detectado que possa ocorrer, seja corrigido antes do problema ocorrer. Fora isso, a gente tem a questão dos softwares. Os carros hoje, quando chegam na concessionária para fazer uma revisão, a primeira coisa que se faz é se conectar um equipamento, um tipo de computador específico para fazer um diagnóstico geral da parte elétrica e eletrônica do carro. Não só eletrônica, mas elétrica também. E esse diagnóstico possibilita que se verifique algum componente que até venha a falhar. Né? Porque o componente, antes de apresentar uma falha que se traduza no inconveniente para o usuário, ele apresenta sinais que ficam registrados na memória do sistema eletrônico do carro. Então, se em algum momento eu passei de giro no meu carro, isso fica registrado lá. Se em algum momento eu fiz uma troca de marchas errada, fica registrado lá. E estas situações podem acarretar em problemas que podem ser corrigidos antes desse problema ocorrer, através dessa ferramenta de diagnóstico. Esta informação também está disponível nas concessionárias, porque não tem como o fabricante informar o Brasil inteiro sobre aquilo, tá? Até por uma questão da rede de informações. E também porque quem tem os equipamentos de diagnóstico adequados, que também são conectados diretamente com a fábrica, quando eu conecto uma tomada aqui, as informações que eu estou tirando do teu carro vão cair lá na fábrica, diretamente, naquele exato instante. Tá? E estas informações não estão à disposição de qualquer um, e nem os equipamentos de diagnóstico estão à disposição de qualquer um. Alguns até representam diferenciais competitivos da marca. Entendi. Bom, eu não tenho a menor dúvida, depois dessa explicação técnica, que a revisão tem que ser feita conforme recomenda o fabricante nas concessionárias da marca do seu veículo. Engenheiro Mário, vou mostrar nesse carro aqui, que é um Bravo, né? É um Bravo. É um Bravo? Bravo 1.8. É. Vou mostrar onde é que estão alguns itens que o próprio dono do carro tem que observar sempre. Por exemplo... Eu gostaria, se me permite... Claro. Existem revisões, e talvez elas sejam as mais importantes de todas, que podem e devem ser feitas pelo próprio usuário. E são extremamente simples. É óbvio que quando o fabricante desenvolve um produto e pede para que o usuário tome cuidado com determinados detalhes, esses detalhes têm que ser fáceis e acessíveis. Vamos mostrar? E eles o são. E aqui a gente tem alguns pontos que a gente pode mostrar claramente. Claro. Então, em primeiro lugar, um dos aspectos que a gente deve levar em conta na relação à manutenção preventiva, vamos chamar de semanal, nos manuais de cada fabricante tem os prazos que isso deve ser feito, estão bem visíveis e bem claros. Por exemplo, aqui em amarelo, se destacando claramente, está a vareta de verificação do nível do óleo. O nível do óleo é fundamental para se manter a qualidade do funcionamento do motor. Agora, um aspecto que deve ser considerado, o nível do óleo, ele mede quanto de óleo tem no cárter do motor, que fica lá embaixo. E é um reservatório de óleo. Se eu parar num posto de gasolina, desligar o motor e for ver o nível de óleo aqui, eu não vejo quanto de óleo tem no motor, mas quanto de óleo tem no cárter. Como esse óleo, e é para isso que ele foi feito, está distribuído por todo o motor, eu vou ver um baixo nível nesse óleo, que não é real. Então o nível do óleo deve ser verificado de manhã, cedo, antes de ligar o motor. E isso só pode ser feito, evidentemente, pelo usuário. Prestou atenção, telespectador? Nível do óleo só se vê de manhã cedo com o carro desligado depois de uma noite dormida. Não se vê no posto de gasolina. Ali, a medição não será real. Não será perfeita. Eu não estou dizendo que os nossos amigos nos postos não possam verificar o óleo, mas a eficácia dessa verificação é questionável. Entendi. Tá? Outro aspecto muito importante agora no inverno é com relação a esse reservatório aqui, no caso desse carro aqui, que tem esse símbolo. É o fluido, eu não vou chamar de água, vou chamar de fluido, porque ele é uma mistura de água com um detergente de limpeza do para-brisa, tanto dianteiro como traseiro, no caso desse veículo aqui. Esse fluido, a gente não pode usar detergente comum. A gente tem que usar um detergente específico para vidros de carros, porque ele tem características importantes, não vão ressecar as palhetas do limpador, não vão riscar os vidros, eles vão lubrificar o funcionamento da palheta. Então é importante ter, principalmente nesses dias chuvosos, essa quantidade de líquido num nível ideal e, mais do que isso, com o fluido adequado
para garantir uma longevidade e uma segurança maior, tanto no vidro quanto nas palhetas do limpador. O outro aspecto é as palhetas. As palhetas estão expostas a raios ultravioletas. Elas naturalmente vão se ressecando. Periodicamente elas têm que ser trocadas. Então, antes de começar a época de chuva, verifique as condições de sua palheta, verifique a bombinha que injeta a água no sistema com o detergente adequado, que vai te dar muito mais segurança. Um detalhe importante que às vezes passa desapercebido é que na maioria dos carros a gente tem na entrada do reservatório essa pequena malha que dificulta inclusive a colocação da água, porque ela é um restritor. É muito importante não se tirar isso aqui fora na hora de botar a água, porque ela impede que pequenas partículas de sujeira fiquem nesse líquido que vão eventualmente entupir os bicos que injetam água. Então esse pequeno detalhe aqui, e é muito comum a gente ver pessoas tirarem fora isso aqui para botar água, porque fica muito mais fácil botar água. Não, bota água com calma, devagar, vai perder 2 ou 3 minutos, mas tu vai garantir que não vai haver entupimento nos injetores de água do para-brisa. Compreendido, compreendido. Presta atenção, a maioria dos carros, principalmente os carros novos, tem essa espécie de filtrozinho. Isso. A gente podia passar agora para a questão do tanquinho. Do famoso tanquinho, que alguns carros até já estão deixando de utilizar. O tanquinho, ou reservatório de partida a frio, que em geral tem uma tampa também bem destacada, e o importante, essa tampa geralmente é dura, por questões de segurança, ele guarda uma quantidade pequena de gasolina, em geral por volta de 1 litro, que é usada nas partidas a frio quando a gente está usando álcool como combustível. Por que ela é importante? Num dia frio, se tu estiver utilizando álcool e tu não tiver o combustível, uma gasolina ali dentro, o teu carro vai sofrer um monte, não só para dar a partida, como também nos primeiros quilômetros de rodagem. Mas se eu uso gasolina, só gasolina no carro flex, que hoje infelizmente todos são flex, mas se eu uso só gasolina, eu preciso colocar a gasolina ali? Precisa, porque nos carros mais novos, mesmo que tu esteja usando somente gasolina, periodicamente o sistema eletrônico do carro consome uma parte daquela gasolina, injeta uma parte daquela gasolina no motor, para que ela seja consumida. Por quê? Porque a gasolina, como quase tudo na vida, tem vida útil. E se eu não consumir aquela gasolina, ela vai se oxidar e vai formar uma borra no tanquinho. E quando eventualmente eu for usar álcool e precisar, o sistema não vai estar funcionando. Entendi. Uma preocupação no inverno que o engenheiro me alertou. Pneus, calibragem de pneu. Tem que cuidar mais no inverno, nosso inverno rigoroso. Hoje o Brasil, por exemplo, tem sol, todo o Brasil, e nós aqui com chuva e frio. Pneu é uma coisa que a gente descuida e muito. Né? E mais uma vez, são pequenos cuidados que podem representar uma segurança muito maior e também uma economia muito maior. Os pneus podem significar um aumento de consumo de combustível que pode chegar a 10%. Isso é muita coisa. E no inverno, o que acontece? A pressão e a temperatura são duas irmãs que andam de mãos dadas. Então, quando a temperatura cai, a pressão também cai. Então, eu preciso botar mais ar para dentro do pneu para recuperar a pressão que é aquela especificada pelo fabricante. Então, se no inverno eu não controlo mais adequadamente a pressão dos meus pneus, eu vou andar com os pneus mais murchos. Pneu mais murcho é um problema para a estabilidade do veículo, muito grande. É um problema para o consumo do pneu, o consumo aumenta exponencialmente, o desgaste do pneu. E é um problema de consumo de combustível, porque eu vou ter mais borracha macia se grudando no asfalto e segurando o movimento do carro. Então, com isso, eu preciso de mais potência e, obviamente, mais consumo de combustível. Então, controle a pressão dos seus pneus com maior carinho nesse período de inverno. E também aproveite para dar uma olhada como é que está o desgaste do pneu. Os pneus possuem um indicador de momento de troca, se chama TWI. É uma marca que tem no pneu. Passe numa concessionária ou passe num vendedor, numa loja de pneus, que eles vão verificar o TWI do seu pneu. TWI, Tire Wear Indicator, indicador de desgaste do pneu. Quando a borracha chega na altura do TWI, está na hora de trocar. E a gente olha o pneu e diz, mas o pneu não está careca. Não, mas ele não precisa estar careca. Quando chega naquele ponto, duas coisas aconteceram. Primeiro, ele já está no limite da capacidade de fazer a água do solo fluir. E isso vai acarretar problemas de estabilidade. E segundo, indica que o pneu já tem uma vida tal que a sua borracha, até por questões outras, já não está com a mesma flexibilidade de fábrica. Entendi. E com isso ele perde em aderência também. Vou mostrar só, engenheiro Mário, o reservatório
da água aqui. Se falta água, pode haver um problema gravíssimo no motor. Normalmente, isso aqui não é água, isso aqui é um líquido que refrigera. Como é que funciona isso? Esse líquido, aqui no Brasil, as características desse líquido não são tão importantes quanto em países em que a gente tem temperaturas constantes abaixo de zero no inverno. Porque, como a gente sabe, a água congela por volta de 0 graus centígrados. E ela ferve a 100 graus centígrados. Bom, a água num sistema de refrigeração de um veículo, ela trabalha acima de 100 graus centígrados. E se ela ferver, ela deixa de atuar como refrigerante. Então, além do sistema ser pressurizado para que ela não ferva acima de 100 graus centígrados, esse líquido também faz com que o ponto de ebulição da água se eleve. Então é importante ter esse líquido junto. E, em geral, os fabricantes recomendam uma relação de 3:1 entre água e o líquido refrigerante. O outro aspecto é que esse líquido também tem características especiais que mantêm o bom funcionamento da bomba de gasolina, da bomba de água, perdão, de refrigerante, por ter um lubrificante adicionado ao processo. Impede que haja espuma, mantém o motor mais limpo. Então é importante verificar o nível e, em casos extremos, é óbvio, tu está no meio de uma viagem, não tem líquido disponível, tá ok, completa com água. Sempre com o motor frio, porque senão corre-se o risco de se queimar. Mas isso é o tipo do equipamento que, se o nível está mudando, a gente tem que passar numa oficina, numa concessionária, para verificar o motivo. Em algum lugar está tendo algum tipo de vazamento. Muito bem. Baixou o nível da água aqui, do líquido que refrigera, tem que procurar a concessionária, pode ter um vazamento. Não necessariamente pingar, pode ser evaporando. Pode ser normalmente é em forma de vapor, ele começa em forma de vapor. Agora tem um detalhe importante, né? Esse nível aí, ele varia muito, dependendo da temperatura de funcionamento. Ele pode estar muito alto ou muito baixo. Então ele tem limites de mínimo e máximo muito elásticos. Verifique em cada veículo a marcação de mínimo e máximo e não se assuste. Se estiver lá embaixo, pode ser que esteja dentro do normal. Muito bem. Vamos concluir com o engenheiro Mário. Vamos agradecer a ele a gentileza de nos trazer essas informações todas, como é importante se manter o carro em condições para que a gente tenha segurança. Hoje nós nos deslocamos de automóvel o tempo todo, as ruas lotadas de carro, e às vezes a gente está vendo a pessoa com problemas mecânicos, parando em cima de viadutos, em avenidas movimentadíssimas. Manutenção permanente no seu veículo, na rede de concessionárias da sua marca, e esses cuidados básicos. O resto é dirigir com tranquilidade, com segurança, não é isso, engenheiro Mário? Dirigir principalmente com a cabeça e não com o coração. Às vezes a gente vê cada coisa aí no trânsito que é por causa de uma bobagem. Bom, mas enfim, isso é outro assunto. É verdade. É verdade. Mais uma vez, muito obrigado pela gentileza de nos receber, nos atender. Direto aqui da São Marino Veículos, revenda Fiat, uma das mais conceituadas do país, para o Jornal do Consumidor, Alexandre Appel.